Assim também a internet e vários outros pontos que você consegue mensurar pelo valor que você paga. Essas são as contas fixas, geralmente, que você tem. E aí pode variar também com algum boleto que você já tenha para pagar alguma outra coisa. Imagine, por exemplo, uma faculdade, que você tem um boleto fixo. Ou, por exemplo, se você tem filhos que estudam, você tem aquele mensalidade todo mês para pagar. Alguns boletos que são fixos para você todo mês ter que fazer aquele desembolso, tá? Você começa anotando tudo isso, que são os gastos fixos, e aí vem os gastos que são mais variáveis, como por exemplo, a sua feira mensal de alimentos. Você pode, por exemplo, um mês, sei lá, trabalhar todos os dias na empresa e não precisar comprar alimentos. Ou você, por exemplo, pode ir para o home office e ter que fazer a sua alimentação diária, então você vai ter esse desembolso. Isso tudo varia, porque ainda tem aqueles gastos extras, né, que faz parte da alimentação, como por exemplo, o dia que você vai ao shopping, final de semana, ou quando você vai, por exemplo, tomar um sorvete em algum canto. São locais que são situações em que você também gasta com alimentos, mas que é fora de casa, basicamente, em alguns momentos, como por exemplo, a maioria dos nossos lazer, eles têm essa parte tendem a você ter que gastar fora de casa, e isso é um gasto extra também, que você deve pontuar. Então você coloca lá tudo que você acredita que você gasta, né? Esse consumo mensal, então, por exemplo, eu gasto, sei lá, 6 galões de água todo mês. Eu costumo comprar 5 pacotes de arroz, 5 pacotes de feijão, 3 quilos de carne, enfim, você vai colocando mais ou menos e você tem uma estimativa do que você consome e, consequentemente, você consegue saber mais ou menos quanto você gasta. E como os valores de compras de alimentos, ele varia muito mensalmente, então vai ter mês que você, por exemplo, vai comprar 1 quilo de leite por R$ 20 e vai ter mês seguinte que você pode comprar esse mesmo quilo de leite por R$ 30, né? Eu tô dando um exemplo que geralmente eu compro aqui. Eu compro leite pra mim em quilo, né? Então eu sei mais ou menos a média. Já comprei de R$ 20 e passaram-se 2, 3 meses, eu comprei de R$ 30. Então é uma variação muito alta pro mesmo item e que geralmente a gente não consegue tirar porque são itens essenciais que a gente consome todo mês. Então, basicamente, você tem aquele gasto que é mais essencial realmente para você existir. E tem alguns que são mais supérfluos porque você consegue, por exemplo, substituir. Então, imagine você, eu gosto de jantar fora todo sábado. Só que você está mais sem dinheiro ou querendo economizar, você tem como substituir esse jantar fora por fazer um jantar em casa, onde você vai consumir até um pouco mais, vai gastar menos porque você mesmo vai preparar, ou você vai comprar alguma comida no fast food onde é mais em conta do que sair para comprar. Então tem essas substituições. E aí, consequentemente, você vai tirar um pouquinho desse valor para condução, transporte que você vai precisar durante o seu mês também. E pontuando tudo isso para ter uma noção de quanto você gasta. E esse é o primeiro ponto, é você identificar o quanto você gasta por mês com os seus usos, né? Como você faz o uso desse valor mensal. Então, o que você consome, geralmente onde que está mais gasto, um valor maior de contas. Então, por exemplo, você consome mais em combustível, você consome mais em alimentação, você consome mais em contas paralelas, como por exemplo cartões de crédito, onde você já tem um valor para pagar mensalmente. Então tem tudo isso e tudo isso faz parte, né, da sua conta, da sua vida financeira. E isso pode fazer a diferença para você, por quê? Porque você precisa ter uma economia mensal para você investir em alguma coisa. Eu sempre escutei isso, que a gente tinha que investir, e esses ensinamentos eles vieram da minha mãe, que basicamente não é formada, era costureira autônoma, e eu sempre vi em casa, né, um exemplo muito forte de uma pessoa que sabe economizar. Então eu lembro que assim que ela tinha os primeiros processos de venda, né, com a costura, que a gente saía para vender umas costas de cama, ela sempre pegava o primeiro valor e ela dizia assim, da energia. E depois que a gente consumia esse valor da energia, a gente ia pro valor de água, depois a gente ia pro valor do gás. Então, assim, a minha mãe, ela sempre fez essa gestão de recursos muito bem feita, apesar da gente não ter esses recursos todos, mas ela fazia muito bem feita. Depois a gente comprava o alimentício, que era basicamente o que a gente chama de grosso, né, que é aquele para subsistir, e se sobrasse a gente fazia outra coisa.
Mas basicamente a gente tinha esse controle muito grande. Então, para mim, a minha mãe é um grande exemplo de como economizar. Eu lembro que a gente sempre que ia, por exemplo, no supermercado, geralmente supermercado, se você for naqueles onde tem muitos, tinha um vizinho ao outro. Então a gente ia e basicamente anotava os preços de tudo. Então, por exemplo, o arroz estava R$4, a gente anotava. Aí a gente ia no vizinho. Se a gente visse, por exemplo, que o arroz estava R$4,10, a gente já sabia que o mais barato era lá. E assim a gente fazia com toda a alimentação. E aí a gente ia comprando o que era mais barato em cada um dos supermercados. Que era basicamente os mercantis que a gente chamava aqui. E era muito bacana porque desde criança eu já aprendia isso. Então sempre que eu ia comprar alguma coisa, eu sempre pesquisava, fazia a pesquisa de preço. Isso é fundamental para qualquer coisa que você vá comprar, nos dias atuais principalmente. Onde você vai precisar comprar, você precisa ter um norte, primeiramente, do que você vai comprar. Ter as características daquilo, porque você às vezes tem algumas marcas que são substituíveis e você pode ter a mesma qualidade que você busca com um valor menor. Porque às vezes só pelo valor da marca você paga aquele valor, né? Então imagine, por exemplo, tem duas canetas, a Bic e a Montblanc. A Montblanc custa, sei lá, R$200 e a Bic custa o quê? R$2 no máximo? Mas ambas fazem a mesma função, que é descrever. Só que uma tem mais marca, é mais status. E a outra não, é uma marca simples que você realmente compra somente para usufruir da função dela, que é escrever, basicamente. Então é só um exemplo para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então você precisa saber o porquê você quer aquele determinada coisa e qual a finalidade, porque aí fica mais fácil de você conseguir encontrar substitutos, você pesquisar preços entre as marcas, você conseguir um valor menor, né, com o mesmo custo ou, aliás, com a mesma qualidade e com custo mais justo, né? Mas vamos lá. Então você precisa saber tudo isso, já colocou tudo num papel, então você já sabe mais ou menos o que você consome, quanto você gasta, e aí você já tem essa dica de fazer economia, né? Tá vendo? O outro passo que eu iria indicar aqui é com relação a você ter uma noção, né, dos serviços que você consome. Hoje em dia a gente tem alguns serviços agregados que muitas vezes você paga por uma coisa que você nem usa. Como por exemplo, celular. Muita gente tem plano de celular que tem, sei lá, 50 gigas, não sei o que, não sei o que. Você paga por isso, mas você não usa. Você não tem necessidade de 50 gigas. Mas é um valor que todo mês você consome, né? Que vai onerando do seu valor mensal de recebimento e tudo mais. E que não tem necessidade. Então é um custo que você tem que você não tem a necessidade de ter esse custo, certo? Então você deve tratar isso com seriedade, porque você todo mês tá pagando por algo que você não consome, você poderia estar investindo esse valor em outra forma de economizar, né? E aí tem muitas coisas, como por exemplo internet, serviço de streams, né? Que você às vezes paga, mas você não usa. Tem algumas outras coisas, como por exemplo, você comprar coisas. Isso acontece bastante, principalmente entre as mulheres. Eu já tive uma época de ser assim também, mas hoje em dia eu já penso 2, 3 vezes antes de comprar alguma coisa. Mas se você comprar produtos que você geralmente não compra na empolgação e depois não vai usar aquilo de forma realmente, de forma que o custo daquele item vai se pagar, né? Então você compra roupa, ficou linda lá, e depois quando chega em casa, não vou usar e tal, deixa a roupa lá isolada. Depois a roupa não cabe mais em você e aí você acaba tendo que perder a roupa e perdeu também o valor que você adquiriu aquilo. Então é importante você ter essa consciência ao gastar esse valor que você tem. Mas vamos lá, montando a planilha, tá? Basicamente você vai olhar todos os gastos que você tem, os fixos primeiros e depois os variáveis. E aí você vê com o que mais você gasta. E aí depois você vai para essa parte que é, por exemplo, comprar roupa, comprar calçado, qual é a frequência que você compra tudo isso e se você está comprando de forma consciente. Então, antes de comprar qualquer roupa, qualquer calçado, se pergunte, eu preciso desse calçado? Eu vou usar esse calçado que eu tô querendo comprar? Ou eu tô querendo comprar só pela empolgação? Também é uma tendência que acontece muito é você comprar as coisas por moda. Então, todo mundo tem um sapato. Eu lembro que eu queria um tênis elevado. E aí, eu fiquei tendenciosa a comprar. Só que toda vida que eu ia comprar, eu dizia assim, pra onde que eu vou com esse tênis? Esse tênis combina com as minhas roupas?
eu vou usar esse tênis de forma adequada? Então são questionamentos que te ajudam a pensar melhor, né? E realmente conseguir ter uma forma mais assertiva de comprar. E você comprando de forma adequada, acredite, você economiza muito e você consegue ter mais, usufruir de forma mais benéfica. Você, toda vida que você vê alguma coisa que você compra com felicidade, você, poxa, investi um dinheiro bem investido, tipo, isso aqui, você dá mais valor também, então você fica mais consciente, tá? Sem contar que você ajuda, por exemplo, o planeta, a questão da sustentabilidade, né? Que hoje em dia tá muito complicada essa questão de aquecimento global e tudo mais. Então você acaba economizando, salvando o planeta também, de certa forma, fazendo a sua parte. Outra coisa bem bacana que eu acredito que pode te ajudar é você estabelecer alguns valores mensais para determinada coisa. Então, se você tem um recebimento, sei lá, de R$ 2.000 líquido, você tem que constituir, por exemplo, quanto você vai gastar para ir se divertir. Sei lá, R$ 400. Então você coloca lá, estipula. E você vai fazendo a gestão desse gasto. De saber quanto você já gastou, quanto você está gastando. E aí, o que eu fazia, que eu achava bem bacana? Eu pegava uma folha de papel ofício e eu geralmente colocava lá. Comprei um lanche, sei lá, R$ 4 uma coxinha, R$ 2 um suco, R$ 6, tal dia. Dia 10, sei lá, 10,70. Aí ia lá, dia 12 eu comprei uma sandália pra ir passear, sei lá, e colocava lá R$ 80. Então, assim, essa gestão te ajuda muito a você saber se você tá gastando muito, se você tá gastando pouco, qual é os seus principais hábitos, porque acredita, a maioria das coisas que a gente faz é no automático. Então a gente nem se dá conta e quando olha a gente já gastou R$ 100, R$ 200 brincando. E muitas vezes isso faz muita diferença, principalmente, por exemplo, lá você pagar um cartão de crédito, onde se você não pagar você tem juros, né? E é muito complicado. Então você precisa ter esse controle. E as dívidas que têm juros altos, elas precisam ser as primeiras a você a pagar. Então quando você receber o seu salário, você já coloca lá quando você tem que pagar aquela determinada conta. De preferência, já coloca a sua conta integrada, né? Eu geralmente faço agendamentos. Então, eu olho lá e vejo, por exemplo, a minha conta de energia está agendada para o dia 10. Eu vou lá e coloco dia 10, eu tenho que pagar aquela determinada conta. E deixo o valor lá na conta para dia 10 só debitar. Né? Eu acho que isso me ajuda muito. Que é tipo uma assistente financeira, né? Ela vai dizendo os boletos, você vai cadastrando. E naquele dia ela debita. Isso é muito bacana.